Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Então, agora para valer. Um prazer estar aqui mais uma vez com vocês nesse 10º ano da série Conversas Neuromusicais, para explorar hoje um tema bastante atual e bastante fascinante, que envolve as novas tecnologias digitais e os meios de expressão artística. E para isso, hoje a gente tem aqui conosco o professor Marcelo Vanderlei, um dos principais especialistas em tecnologia musical da atualidade. O professor Marcelo Vanderlei é professor titular na McGill University, no Canadá, onde também dirige o Centro Interdisciplinar de Pesquisa em Música, Mídia e Tecnologia, o CERMIT. Graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Paraná, com mestrado em Microeletrônica na Universidade Federal de Santa Catarina, doutorado em Informática Musical na Université Pierre-Marie Curie e no IRCAM, na França. O professor Marcelo Vanderlei tem uma extensa trajetória de experiências internacionais, que incluem uma cátedra no Instituto de Estudos Interdisciplinares Avançados da Universidade Federal de Minas Gerais, um Distinguished Visitor Award na Universidade de Auckland, na Nova Zelândia, e uma cátedra de pesquisa no Instituto Nacional de Pesquisa em Informática e Automação, na França. Marcelo é membro ativo de várias organizações relevantes, incluindo o International Laboratory for Brain, Music and Sound, em Montreal, e possui uma ampla rede de colaborações em áreas como ciência da computação, neurociências e engenharia de materiais. E na palestra de hoje ele vai abordar a criação de instrumentos musicais digitais e suas aplicações, oferecendo uma visão abrangente sobre as novas oportunidades que esses instrumentos podem proporcionar, tanto do ponto de vista da expressão artística como da pesquisa. Marcelo, é uma grande honra, é um grande prazer ter você aqui com a gente hoje. Muito obrigada por ter aceitado esse convite para participar das conversas neuromusicais. Vou deixar a palavra com você agora. Obrigado, Patrícia. Obrigado pelo convite, primeiro. A segunda vez que eu estou falando para o grupo, né? Deu certo de eu passar por aí em abril, eu acho, esse ano. Então, vou tentar não repetir demais o que eu já falei em abril, se alguém estiver lá. Desculpe pelo slide repetido. Como a Patrícia disse, o próximo slide vai explicar um pouco isso, mas eu trabalho na McGill, que é uma universidade aqui em Montreal, né? Montreal é no Quebec, Quebec é no Canadá. E é uma universidade, eu estou no departamento de música, então, uma universidade que tem um departamento de música com, eu não sei quantos estudantes, uns 700, eu acho, o total entre graduação e pós-graduação, e vai até doutorado, né? Doutorado em performance, doutorado em pesquisa, etc, etc. Mas, como vocês vão poder ver aqui no próximo slide, eu não sou músico. Quer dizer, como dá para ver, eu faço barulho. Isso é realmente o meu escritório aqui atrás. Mas minha formação é engenharia. E por que música? Por que trabalhar com música? E o próximo slide vai explicar isso, mas eu acho que todo mundo, vocês todos já devem ter percebido que hoje em dia é muito mais comum, digamos, se ouvir música através de um meio eletrônico, seja rádio, seja o que for, telefone, do que se ouvir música ao vivo. Não estou dizendo que isso é bom ou ruim, mas a tecnologia está presente hoje em tudo quanto é aspecto da música. Então, a questão é como usar essa tecnologia de uma maneira interessante. Então, como eu sou engenheiro, no fundo, e professor de música, a palavra-chave aqui de tudo que eu faço é interdisciplinaridade. Então, não tem saída, eu vou ter que trabalhar com música, eu vou ter que trabalhar com compositor, vou ter que trabalhar com performer, o que, no fundo, é o que eu quero fazer. Mas é uma das questões que a gente vai poder discutir, talvez, no fim, que talvez não na Universidade Federal do ABC, justamente, que a Patrícia me explicou como funciona, mas eu acho que a maioria das outras universidades é sempre um departamento de engenharia, um departamento de música, um departamento de computação, seja lá o que for. E a comunicação entre os departamentos é muito complicada, porque os programas são todos feitos com relação aos departamentos. Então, para se graduar em engenharia, tem que se fazer tanto número de disciplina, blá, blá, e é muito pouco espaço para poder justamente trabalhar. E eu acho que isso é uma coisa que
historicamente faz sentido, em alguns casos, em talvez muitos casos é bem útil, mas em alguns casos, quando a gente quer trabalhar justamente na fronteira entre áreas, simplesmente fica quase impossível em alguns lugares. Nesse ponto, a gente tem sorte aqui, né, que a questão da interdisciplinaridade é bem vista, pelo menos num certo nível aqui, da questão da pesquisa entre música e tecnologia. Por isso que eu sou professor de música. Quer dizer, na música. E o que me interessa mais são os instrumentos musicais, onde o computador gera som, são instrumentos digitais, digamos, mas também a questão da interação entre o músico e o instrumento, seja ele analógico ou digital, toda a questão de motion capture, né, captura de movimentos, análise de movimentos, etc. Então, por que música? No meu caso, principalmente. Daí vamos ver a questão da tecnologia e da música, alguns exemplos, principalmente com relação às pesquisas que eu faço aqui. E esses exemplos, eu vou tentar mostrar alguns deles que talvez sejam úteis, são exemplos que vão de 15, 20 anos atrás até exemplos que foram feitos esse ano. Então, por que música tá? Bom, primeiro, isso é uma série de estatísticas aqui no Canadá. Então, milhares de pessoas se definem com relação à música profissionalmente, são 35 mil pessoas que se definem como músicos ou cantores, que no fundo devia ser igual, e 4.200 entre maestro, compositores ou arranjadores. O Canadá tem 40 milhões de habitantes, então é bastante, né? É um mercado, né, comercial muito importante, quer dizer, no Canadá, pelo menos em 2020, foi quase $500 milhões em venda de música, né, a questão em venda ou em revenue, não sei como é que se fala isso em português, receita, com relação à música, que meio bilhão, mais ou menos, bastante, quer dizer, enorme. Mas principalmente impacta muitas pessoas. E 93% dos canadenses dizem que eles escutam música de uma maneira regular e 96% dos millennials. E 53% dos canadenses escutam música nos cell phones, principalmente. E 79%, quer dizer, 4 a cada 5 millennials. Então, por muita gente, a tecnologia está incluída na música. Quando você fala em escutar música, essa música passa pela tecnologia. Ela pode ter sido até mesmo composta pela tecnologia, mas você não tem como escapar da tecnologia. Então, qual é o efeito dessa tecnologia na música? Qual é o efeito das novas maneiras de se escutar, de áudio imersivo, etc, etc. São questões de pesquisas que eu acho importantíssimas, mas que não podem ser resolvidas só num departamento de música ou de psicologia, ou de engenharia, ou de computação. A gente tem que trabalhar juntos para poder entender isso. Então, tecnologia e música, de novo, o impacto é enorme, mas não só na maneira como a gente escuta, mas na maneira como se compõe, como se toca, como se grava, como se distribui, etc., né? Ainda mais com a inteligência artificial, que agora vamos ver aonde que a gente vai chegar com isso. Então, novos estilos de instrumentos e novos estilos musicais, e aqui vai um exemplo. Então, espero que vocês tenham podido escutar, vocês ouviram, né? Quer dizer, são estilos musicais que não eram possíveis de fazer antes de gravações, pelo menos há 100 anos atrás, era muito difícil você poder fazer isso como música, a não ser que se fosse ao vivo, com vários materiais. E hoje são estilos inteiros de música. Então, esse é um compositor aqui do Quebec, que eu conheço bem, que é o Christian, e trabalha com ruído, por que não? Então, fazer isso com instrumentos acústicos já fica bem mais complicado, né? Outro exemplo, próximo. Bom, aí, no fundo, isso daí sou eu
apertando um botão aqui, depois apertando um outro botão aqui, só com as demonstrações do Arthur e os simuladores de sintetizador. Quer dizer, eu não preciso nem saber fazer as notas, é só escolher o som que cabe junto com o outro, aperto o botão na boa hora, vou lá a minha composição. Quer dizer, então, democratizou o acesso à música. Eu acho que, e, de novo, não quer dizer que isso é melhor ou pior do que o que a gente faz em conservatório, etc. Sabe? Mas são outras oportunidades que a tecnologia traz, eu acho. E que é importante entender a potencialidade e as relações entre essas novas oportunidades, né? Então, vamos fazer agora falar dos instrumentos. Então, se vocês olharem eu acho que à esquerda de vocês, vocês estão vendo a clarineta. E a clarineta, quando você, não sei se tem algum clarinetista na sala, mas quando a pessoa vai tocar a clarineta, ele vai interagir com o instrumento, ele vai segurar a clarineta, apertar as teclas, etc. E o som é gerado no mesmo lugar. Então não dá para dizer que a clarineta é só o controle do som ou a geração do som, tudo é feito no mesmo ambiente. Então a vibração da palheta vai ser afetada pelo número de chaves abertas, etc, etc. E isso tudo vai dar resultado ao som que, que você vai ter no fim da tua experiência. No lado direito, você tem um instrumento digital, suponha esse tubo ali que vocês estão vendo. Esse tubo tem, digamos, o mesmo tamanho da clarineta, mas a interação do músico com esse tubo se faz na interface. Mas o som é gerado por um computador. Esse computador pode ser um computador, como você conhece, com tela, etc. Um portátil, um telefone, um relógio digital. Ele pode ser qualquer coisa. Ele pode estar dentro do instrumento, ele pode estar fora do instrumento, mas no fundo o som é gerado por esse computador. E esse computador vai ter que ser feita uma relação entre o que os sensores no tubo vão medir, posição, orientação, número de teclas ali, de sensores capacitivos ali que são tocados, e o som que vai sair no fim. Na clarineta, essa relação é inerente à física do instrumento. Então, uma palheta vibra, ela vibra numa certa frequência, com uma certa amplitude, com uma certa quantidade de harmônicas, e isso é função do material da palheta, é função do tamanho da palheta, é função da maneira como ela é colocada. No instrumento digital, essa relação não existe mais. Então, uma ação pode dar resultado a qualquer som que se decida. Não existe mais a física de dizer quando eu aperto aqui, sai tal coisa ou sai outra coisa. Então, a questão é como eu toco esse instrumento. Não existe mais a física atrás, eu posso simular se eu quiser a física, mas a física não está mais lá. Como é que eu toco? Como é que eu aprendo a tocar de um instrumento onde eu nunca vi ninguém tocando? Então, aqui tem um exemplo justamente de alguém tocando esse tubo. É o Andrew Stewart, que é professor em Lethbridge. Então, esse é um estilo. Agora, o mesmo tubo, talvez uma versão um pouco mais longa desse tubo, pode ser tocado de uma outra maneira. E aqui é o Fernando Rocha, que é professor na Federal de Minas, aí, que quando ele fazia o doutorado aqui na McGill em percussão. Então, o que é interessante aqui é que essa é uma peça composta pelo Andrew Stewart, que é tocada pelo Fernando, e o Fernando, nesse vídeo aqui, é um dos recitais dele de doutorado, quer dizer, ele está sendo avaliado como percussionista, como músico, não como tocador de tubo. Quer dizer, então, para nós que fazemos esse tubo, né, como o pessoal da tecnologia da música que faz a criação desse instrumento, o instrumento tem que funcionar, porque pro músico é a mesma coisa que pegar uma clarineta, bom, você pode afinar, trocar a palheta, mas ela tem que tocar.
E é uma questão super complicada na tecnologia. Vocês sabem quantas vezes o computador de vocês tem uma pane, o telefone tem que recomeçar, etc, etc. Então, são questões que são inerentes e que são muito importantes justamente para poder possibilitar o músico a tocar e se exprimir de uma maneira que ele faria com um instrumento talvez mais tradicional. Então, o que é importante aqui é que existe uma interface, existe normalmente um dispositivo, ele pode ser parecido ou não com o que a gente conhece, com o instrumento que conhece, ou com outro objeto. Existe o computador, onde se calcula justamente as amostras do som que vão sair do computador para o alto-falante, pelo amplificador, e essas amostras vão gerar o som que a gente escuta. E entre esses dois existem o que a gente chama de mapping. Existe essa correlação entre os sensores, o que, que a posição no tubo vai fazer com o som. Então, pode-se discutir a questão de feedback, né? A questão de se a pessoa sente a vibração, se sente o som ou não, etc, etc. Mas, no fundo, essa relação, o dispositivo é separado do computador, o que não acontece com os instrumentos acústicos. Então, vamos ver um outro exemplo agora. Então, nesse caso, a interface é uma roda de bicicleta. Por que não? Tá? Agora, qual é o som de uma roda de bicicleta? Bom, nesse caso foi feito um monte de arpejo, então por que não para fazer algum tipo de um controle quase como um sequenciador? Mas poderia ter sido completamente diferente, por exemplo. Quase como um DJ scratching, né? Quer dizer, tocando um long play, alguma coisa, quer dizer, fica completamente diferente a relação entre o movimento e o som. E isso a gente vê aqui nesse diagrama, é um diagrama que foi feito nos anos 80 por um pesquisador que trabalhava em análise de interação de pessoas com sistemas em centrais nucleares na Dinamarca. E ele fez essa análise justamente de interação, quais são as ações que as pessoas fazem, etc., as relações. E a gente adaptou isso para a música, não fomos os primeiros, teve gente que fez isso antes, mas eu acho que explica bem a questão do computador e a música. Então, aqui na direita, você tem o nível do skill, né, da competência do, da interação e o nível do sinal. Quer dizer, então, é o caso do instrumento acústico, onde a pessoa tem um violão, uma guitarra, e ela pega a palheta, por exemplo, na guitarra, ela toca a corda vai vibrar, você muda o dedo, você muda a frequência da corda, etc, etc. Tá? Então, para cada ação tem um som. Essa ação é diretamente controla diretamente o som. Quer dizer, depende de onde eu vou usar a palheta, o som vai mudar, o timbre, etc, a frequência. E é o que a gente conhece com os instrumentos acústicos. A gente vai para o meio dessa relação aqui, é mais o que o maestro faz. Então, o maestro vai fazer o movimento dele e a orquestra, normalmente, vai reagir ao movimento. Mas o maestro não toca a música ele mesmo, ou ela mesma. O maestro, a maestra, vai controlar a orquestra e a orquestra toca a música. Então, já tem esse nível de separação entre o que a pessoa faz, a interface que vai captar esse movimento, seja câmera, seja o que for, e o resultado sonoro. Existe essa indireção, digamos. No lado direito, a pessoa faz a ação e o som sai diretamente da ação. Aqui no meio já estamos mais longe do som com a ação. E na esquerda, ups, não sei por que a esquerda desapareceu. Porque eu apertei o botão errado. Aqui na esquerda, o que acontece é, por exemplo, quando a pessoa faz um código, um programa, e o programa vai gerar música, a pessoa volta, troca uma variável do programa, o programa muda a geração de música, etc, etc. Então, ainda mais fora do som. Mas todas essas relações são importantes. E o que é essencial de ver aqui é que a tolerância à interrupção, ela muda. Então, no caso do instrumento acústico, na direita ali, se eu parar de tocar, o som para.
No caso do computador, lá do lado esquerdo, se eu faço um programa, esse programa pode tocar a vida inteira até acabar a eletricidade ou a bateria. E ele vai continuar gerando coisas, por exemplo, a inteligência artificial pode ir criando novas sequências de notas e evoluindo direto, sem precisar essa ação contínua do músico. Então, o que é importante aqui é que todas essas relações são possíveis no computador, com interfaces e com o som. Não é uma questão de escolha, né? E, às vezes até o mesmo instrumento pode permitir que se esteja em cada um deles a um momento dado. Então, vamos ver alguns exemplos de instrumentos que a gente faz aqui. E o primeiro aqui é uma colaboração com a Universidade Federal de Pernambuco, que é o Felipe, que é professor agora lá, mas isso aqui foi durante o doutorado dele. Ele veio para cá como bolsista do CNPq durante um ano. E a questão é como se criar protótipos que funcionem, não funcionam, protótipos funcionais, quer dizer, um protótipo que quando você coloca junto, quando ele está pronto, ele funciona, quer dizer, ele sai som. Não é só um protótipo mecânico onde se diz, bom, agora imagine um som. A ideia é, você coloca as coisas juntas, é a hora que terminou, o som está pronto, você pode tocar. Então, como se faz esses protótipos funcionais de instrumentos digitais? Então, o projeto dele, a primeira coisa que ele fez foi analisar centenas de instrumentos e vir com uma classificação de tipos de postura. Então, o instrumento a gente pode segurar como uma guitarra, pode segurar como um saxofone, como uma clarineta, como um pandeiro, como uma mesa, como, bom, etc. Então, a primeira parte é um diagrama onde a pessoa pode escolher uma postura e um tipo de ação que vai tocar nesse instrumento. Então, essa ação pode ser com cordas, pode ser com sopro, pode ser com um arco, pode ser com pads, né? Quer dizer, com percussão, com membranas, etc, etc. Essa ação pode gerar um som, ela pode modificar um som, ela pode criar seleções de som, etc. Então, a primeira parte para criar esses instrumentos é a pessoa achar uma postura e achar uma ação, ou mais, e dizer, bom, eu queria fazer um instrumento que eu seguro assim e quando eu rodo aqui faz tal coisa lá. Então, por exemplo, nesse diagrama aqui dá para ver três exemplos, né? O vermelho, o azul e o violeta ali. O vermelho, por exemplo, a postura de guitarra, com uma ação de crank para gerar som, e com teclas daria um instrumento como esse. O outro diz, não, eu prefiro sentar como se fosse um cajón, né? Aquela percussão, um tipo de uma percussão de madeira com um crank e o mouthpiece, bom, daria uma coisa como essa. Então, é um diagrama para facilitar a ideação. As pessoas vão olhar e vão dizer, bom, meu instrumento eu gostaria que fosse isso e aquilo. O que daí fica interessante é que o protótipo existe, e agora a gente vai ver um vídeo onde a pessoa vai criar o protótipo a partir disso. Então, a primeira versão, né, durante a tese dele, foi a primeira versão do protótipo do sistema para fazer isso funcionar. Vamos dar uma olhada. Então, cada um desses módulos é uma ação. Quando você coloca na base, esse módulo é reconhecido e é associado ao som direto. Então, se colocar o módulo, o som fica disponível. Se tirar o módulo, o som sai. E a ideia é que você pode experimentar daí com tipos de ações e tipos de posicionamento, etc. Aí você pode colocar várias bases juntas e fazer outros modos outras estruturas de instrumento, né? Quando se tira o módulo, ele desaparece do sistema. Quando você coloca, ele reaparece no sistema e imediatamente é funcional. Então vamos ver a versão mais recente. Essa aqui agora é feita com outro tipo de material para ser mais fácil de reproduzir. E vocês vão ver a mesma ideia. Esse é lá da Federal de Pernambuco.
Bom, de novo, a ideia é o mais fácil possível para alguém começar a criar um instrumento. Eu não preciso saber programação, não preciso saber eletrônica, não preciso ter acesso a laboratórios para criar sensores, etc, etc, microcontroladores. Eu parto desse princípio, onde eu escolho as formas, mas o principal é que, quando uma vez que eu escolhi a forma, eu posso escutar o resultado imediatamente. Então, esse é um dos projetos. Então, o primeiro nível, né? O nível de entrada é como se cria um instrumento sem necessidade de uma formação mais técnica. Esse é um projeto agora bem mais sofisticado, é um projeto que levou 3 anos em colaboração. O Sean aqui ele é um professor de composição na McGill, a Isabelle é uma coreógrafa e a ideia foi criar instrumentos de prótese. Quer dizer, são instrumentos que se colocam no corpo das bailarinas, né, no caso, e elas vão interagir, vão dançar e vão interagir com esses instrumentos e vão participar na criação musical. Então, vários estudantes participaram. De novo, foi um projeto bem longo, 3 anos, que teve concertos no Quebec, né, no Canadá, na, na Holanda, eu acho, na Bélgica e na França. Tá? Então, de novo, é outro nível, não é mais protótipo para testar ideias, é realmente produzir um conceito. Então, os exemplos dos instrumentos, um é uma coluna vertebral, né, que a gente chama de spine aqui, e o outro são, a gente chama de ribs, né, que são as costelas ali. Então, a ideia são três principais, quer dizer, um rib que seria na cabeça, que é o visor, né, um visor. Então, esse é tudo de acrílico, por causa da visibilidade, etc. Tem luz que sai, bom. Mas aqui não dá para ver direito, mas esses pontinhos ali são sensores capacitivos. Então, dá para dizer aonde que a pessoa está tocando com a mão, né? E se está tocando nessa direção, você tem a mão inteira, você tem a metade da mão, etc. Você está apertando só esse botão, aquele outro, etc. A mesma coisa nesse, só que no nível das costelas, né? E aqui é a coluna vertebral. E a coluna vertebral não é uma medida da coluna vertebral da dançarina. A coluna vertebral ah, ah, pode dar resultados bem diferentes da coluna da dançarina, espero. Então, ela tem um comportamento mecânico dela mesma. Tá? E todos esses instrumentos têm sensores. Então, vão medir a posição, a orientação ou a interação do músico. E foi um projeto com concerto, etc. Foram 3 anos. A gente usou um monte de impressora 3D, de laser cutter, etc, etc. E foram feitos quase 40 protótipos. Entre os primeiros protótipos, onde a gente estava definindo as formas que iam ser usadas, por exemplo, você vê aqui, não dá para ver direito, mas aqui é esponja. É feito com material flexível. E aqui já é a versão final da mesma ideia. Mas várias interações entre a ideia original e vários exemplos funcionais ou não para a pessoa. Muito importante, por exemplo, nesse tipo de colaboração, é que as dançarinas tenham acesso aos instrumentos, mesmo que eles não estejam funcionando de uma maneira eletrônica, os sensores não estão prontos, a música não está pronta, definida, mas para ela que sinta o peso do instrumento e a reação desse instrumento quando no corpo da bailarina, para que ela possa se adaptar e poder fazer o que tem que fazer na coreografia. Então, foram 5 performances no total, quer dizer, 5 no Quebec e 3 na Europa. E aqui vai dar um exemplo de da repetição geral, só para vocês terem uma ideia. Então, a ideia era duas, ah, duas performers, né? Duas pessoas tocando violino, uma violoncelo, acústico, e duas bailarinas. Então, a ideia era fazer um quarteto, onde a metade do quarteto toca instrumento acústico, a metade toca dança, né? Com esses instrumentos prostéticos, né? Vamos ver o que dá.
Então, o que dá para ver é que um instrumento ele pode ser tocado como um instrumento, tá no chão, a pessoa pega, toca, ou pode ser colocado no corpo da bailarina e ela dança com o instrumento. Então, tem toda a questão estética, por que que é assim, não é assado, é outra coisa. O que me interessa ali é a questão como se faz esses instrumentos, quais os tipos de sensores se colocam, como se a questão da robustez do instrumento, né? Tudo de acrílico, quer dizer, começa a fazer uma coreografia um pouco mais agitada. Não sei quantas vezes o instrumento saiu voando, a gente teve que repensar a maneira de colocar para não machucar alguém ou não estragar o instrumento, né? Então, é um outro exemplo da tecnologia da música, nesse caso para dança, onde se criam modelos de interação que não são tradicionais com instrumentos acústicos, né? Aqui é um outro exemplo, onde também com instrumento acústico a gente coloca sensores na guitarra, é o projeto do Eduardo Menezes, que era fez o mestrado com o Tucci, justamente, lá em Campinas, e eu co-supervisei, daí ele veio aqui fazer o doutorado. E ele é violonista, né, clássico, e o projeto dele é colocar sensores no violão clássico para que a pessoa possa tocar sem precisar ficar apertando o botão ou apertando desses sensores vão poder traduzir gestos e esses gestos vão poder modificar a música. Então vamos ver um exemplo aqui com esse duo, né, Tikiliti e Cowan, e músicas compostas para esse instrumento que é o Guitar AMI, Augmented Musical Instruments, ou instrumento musical aumentado. E isso foi gravado na sala do Kermit, né, a sala de performance lá, o MMR, Multimedia Room. Então vamos dar uma olhada, dá para ver, vocês vão ver que alguns dos gestos o som vai mudar, principalmente quando a pessoa se inclina, tem um sensor de inclinação, etc. Bom, para não ficar muito demorado, dá para ver, por exemplo, uma das reações é quando a pessoa mexe, se inclina na cadeira, a reverberação do som daquele violão muda. Então, por exemplo, precisar apertar um botão ou rodar um potenciômetro, isso é feito pelo movimento do músico, né? Então, como se colocam essas tecnologias, mas mantém todo o som e toda a interação com o instrumento acústico. Então, não muda a maneira de tocar o violão, mas se coloca essa tecnologia para poder trazer algo a mais do que o som tradicional acústico. Então, segundo exemplo de um uso mais profissional, né, com músicos de alto nível. Aqui, se vocês lembram daquele tubo que vocês viram no começo, um dos problemas desse tubo é você ter acesso ao tubo. É eletrônica, então, em princípio tem uma bateria lá que se recarrega, se for o caso. Mas como que eu associo o som? Qual é o mapping, né, como vocês viram? Como que eu faço funcionar esse tubo? Quer dizer, é só colocar, tem um botão, tem que sacudir, como é que funciona? Esse foi um projeto que é bem mais prototipagem, de novo, né? Protótipo de um estudante de mestrado que terminou no passado. E a ideia é criar uma interface onde comunicam, esses vários tubos podem se comunicar com a interface e muito dessa programação é eliminada e a pessoa não precisa se preocupar com isso. Então vamos ver como é que funciona, é um outro vídeo aqui. Hi, I'm Paul Buser. I'm a student at the Input Devices and Music Interaction Laboratory at McGill, also known as IDMIL. My master's thesis, under the supervision of Marcelo Wanderley, introduces a new interface for musical expression called the T-tree.
The T-Tree embeds multiple T-Sticks, which are digital musical instruments first created in 2007. When I first arrived at the lab, I wanted to play the T-Stick, but I found it difficult to set up. Isso é Here's what you interessante. needed to do. Quantas First, make a note of your coisas a IP fazer. address. Also note the port to listen for open sound control messages. Hold the hardware button on the T-Stick to make it enter access point mode. Connect your computer to the Wi-Fi network broadcast by the T-Stick, and you'll see the configuration web app. Enter the Wi-Fi information of the network that the T-Stick will be using to send data. Then enter the IP address of your computer that you wrote down previously, as well as the port for open sound control. Click the button to restart the T-Stick, which will save the configuration and exit access point mode. Then, reconnect to the Wi-Fi network you were using previously. This was just too many steps. Here's how you pair a wireless T-Stick with the T-Tree. First, plug in the T-Stick via the USB-A jack. The 4 buttons on the faceplate will illuminate. Press the button corresponding to the branch you'd like to pair to. Wait a moment for the T-Stick to be automatically configured. Then, unplug the T-Stick. It will now be sending signals to the T-Tree. We can pair wired T-Sticks to the T-Tree the same way that we pair wireless. This is a soprano T-Stick. The 4 buttons light up. I'm going to choose the green branch. And you should hear just a sine wave patch that I'm controlling with this T-Stick. Bom, dá para ver, então, nesse caso, o projeto é para facilitar o uso desses instrumentos. O instrumento funciona, ele está bem, mas precisa de um conhecimento técnico bastante complicado para quem não é da área. E isso que é como se tivesse que montar a guitarra cada vez que fosse tocar, tem que ser um pouco marceneiro para fazer funcionar o instrumento. Quer dizer, pode até ter músico marceneiro, mas não é todo mundo que toca guitarra que vai querer fazer isso. Então, são questões que são, de novo, inerentes à tecnologia e precisam ser tratadas até um certo ponto. Se a gente quer que esses instrumentos sejam mais usados e mais difundidos, esse tipo de questão tem que ser diminuída, né, ou eliminada, quer dizer, ele tem que ser fácil de ser usado. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que poder permitir as pessoas progredirem musicalmente com o instrumento e não simplesmente ser um brinquedo, né? São questões inerentes a toda essa pesquisa. Vamos ver mais um exemplo aqui, que é quase o último, que são essa ideia desses instrumentos onde o som vem do instrumento. Então, como eu mostrei no tubo, o tubo é a interface, o computador gera o som, tem que se comunicar um com o outro, mas o computador pode estar em qualquer lugar. Ele pode estar numa sala, pode estar na outra sala, pode estar no braço do músico, se for um telefone. Nesse caso, agora, o computador está dentro da interface. Mesmo assim, precisa daquela correspondência, não é? Porque está dentro que a relação entre o sensor e o som ficou óbvio, né? O mesmo problema continua igual. Mas a ideia é que o instrumento gere o som no mesmo lugar. Então, põe um amplificador, um alto-falante dentro do instrumento e o instrumento o lugar onde se interage e o som sai do mesmo local físico, mesmo se são processos bem diferentes. Mas isso pode, quer dizer, se for feito com baterias, pode levar o instrumento e tocar na praia, por exemplo, né? Não precisa levar um computador para a praia. Então, começou com uma ideia das caixas de ruído, né, noise boxes, foi um tese de doutorado do John Sullivan, e depois a gente mudou, uma dessas caixas de ruído foi um instrumento de percussão, né? Então tem sensores, não dá para ver direito, mas são sensores piezoelétricos aqui. Então se a pessoa bater nesse sensor, dependendo da força com que bater, vai criar um som, ou vai poder criar um som, como se fosse um instrumento de percussão. E aí a gente mudou, fez umas modificações com relação à eletrônica, mas a ideia mesma, né, foi a tese de mestrado do Brady, que é fazer uma dessas caixas com uma resposta bem rápida à interação. Isso se chama da slap box, né? Seria uma caixa também de percussão, mas com slap. E vamos ver vídeos e como é que isso funciona. Então, aqui tem um percussionista aqui da McGill, e ele passou uma hora e pouco tocando essa caixa, vendo o que ele consegue fazer com ela. E vamos ver um exemplo aqui. Aqui ele está explorando, né, os diferentes sons. De novo, todos esses sons são arbitrários. Eles poderiam ser esses, poderiam ser o que quiser. Pode ser um violoncelo, pode ser o som de um coral, o que alguém quiser, sai. O que é importante é que vocês veem esse fio aqui, né,
o cabo ali de saída, o som sai direto para o amplificador. Se quisesse, ele poderia sair direto desses alto-falantes aqui, mesmo sem precisar mandar para o amplificador. Então, de novo, o som está embarcado, né? Está dentro do instrumento. Então, o instrumento vira um instrumento como um instrumento acústico quando ele é self-contained, né? Quer dizer, é suficiente a ele mesmo. Mas esse vídeo aqui do lado é mais interessante, vocês vão ver que ele, depois de um certo tempo, ele consegue fazer algumas coisas que eu acho também interessantes musicalmente, em termos de ritmo com esse instrumento. E para isso, o instrumento precisa ter uma resposta rápida, etc. Não pode ser um computador que fica parado pensando o que vai fazer. Agora, parece meio um baião, sei lá o quê. Eu não sou especialista em música do Pernambuco, não sei de onde, mas o ritmo eu acho impressionante, primeiro porque ele não praticou, não passou semanas fazendo isso, mas consegue fazer alguma coisa interessante que eu acho um período bem curto de tempo, né? Então, para isso, a tecnologia tem que ser de uma maneira bem avançada para a pessoa poder se exprimir dessa maneira, né? E eu vou terminar com o último, que vai no mesmo, que não é esse, que vai no mesmo sentido, que é instrumento com o som dentro dele. E é uma colaboração, de novo, com a Universidade Federal de Pernambuco, com o João Trachtenberg, que é colega do Fernando, quer dizer, do Felipe lá, mas ele está terminando o doutorado, né? Mas ele também trabalhou no projeto do Probáspio. E é uma colaboração com essa comunidade Xambá, que é uma comunidade quilombola, né? Em Olinda. E a ideia é essa, quer dizer, a eletrônica está disponível, a informática, etc. Podemos fazer instrumentos, mas e como que eu consigo colocar esses instrumentos em questões culturais, quer dizer, em processos musicais que são baseados numa cultura, no caso dessa comunidade, a questão religiosa com a questão musical, etc., está toda ligada. Então, muita percussão, atabaque, etc., etc. Não adianta eu chegar com um instrumento que faz o som de qualquer coisa e dizer, olha, agora usem, não vai funcionar. Quer dizer, então isso veio de uma colaboração com a comunidade, onde o João, o Felipe e outros iam lá na comunidade durante meses trabalhar com eles e eles vieram com a ideia do instrumento, de dois instrumentos, eu vou falar de um deles aqui, que é esse aqui, que é o agbaixo, que no fundo é baseado nessa, não é bem uma cuia, mas é mais ou menos desse tamanho, né? Que é um instrumento de percussão, que é comum lá. Então a ideia foi colocar botões e fazer o som gerar nesse instrumento. Então foram gravados sons de vários instrumentos de percussão e a pessoa pode segurar dessa maneira e tocar como se fosse um instrumento de percussão acústico. Então a gente fez vários, dá para ver, eles estão olhando pela janela ali no laboratório. Então, quando eu tive aí na Federal, eu tive que comprar esse negócio e trazer na minha mala. O pessoal ficou olhando no aeroporto, o que que é isso? Mas a ideia é se corta em dois, né? Essa cuia, né? E se põe toda a eletrônica dentro, e essa parte de trás é quase uma caixa de vibração, como se fosse um violão, né? Acústico. E tem um alto-falante que vai fazer vibrar essa parte de trás. E esse vídeo que vocês vão ver, o João, né, ele está mostrando um pouco, não é musicalmente tão avançado, mas vocês vão ver algumas possibilidades. Mas lembre que o som sai dele, sai desse instrumento que vocês estão vendo ali, não tem amplificador, só tem uma bateria para poder mandar informação, quer dizer, para fazer o power, né, do amplificador, mas não tem um computador fora dele.
Isso são exemplos, mas tem som de berimbau, tem som de etc, etc. A ideia, de novo, que a comunidade tente integrar esse instrumento na prática deles, já que é uma ideia da comunidade. E isso veio do uso que eles faziam já de um sampler para fazer sons super graves nas festas que eles fazem, etc. Então, eu acho que é um projeto que mostra que esse tipo de tecnologia pode ir além da questão da música das universidades, onde o compositor tem um doutorado para compor tal coisa, quer dizer, tem uma aplicação prática, talvez bem mais larga, né, do que só a questão acadêmica. Então, esses são alguns dos exemplos, tem mais. Posso ficar o dia inteiro falando isso. Mas o que é interessante para nós aqui é justamente a questão da interdisciplinaridade, primeiro. Essa relação entre a música, a ciência e a tecnologia. Então, não só ela abre novas possibilidades para se fazer música, para se distribuir música, para usar de comerciais, etc., mas também para se compreender como que essa questão da musicalidade existe. Quer dizer, como que a gente trabalha com sons, trabalha com tempo, trabalha com ritmo, trabalha com todas essas questões. A tecnologia pode ajudar, em algumas maneiras, a entender isso. Esses novos dispositivos e ambientes, etc., podem democratizar o acesso, quer dizer, ser feito para, por exemplo, no caso da roda de bicicleta, por exemplo, a pessoa pode brincar com aquele som, até talvez criar coisas mais complicadas, sem necessariamente ter uma formação musical típica, clássica, etc., etc. Não estou dizendo que é bom ou é ruim, mas abre possibilidade para pessoas que não tiveram essa oportunidade ou não têm a chance de poder fazer essa formação. E principalmente o que me interessa é a questão de pesquisadores que são sensíveis à questão da interdisciplinaridade. Quer dizer, eu estou chovendo no molhado aqui com a Federal do ABC, mas normalmente não é o caso. As universidades, não sei a experiência de vocês, mas a minha, desde a minha graduação, do século passado, vou dizer quantas décadas para não ficar feio, mas aquela ideia, quando eu dizia, fazendo mestrado, eu queria fazer um doutorado, mas que envolva som, e o pessoal bem intencionado, meu supervisor, etc. Você vai fazer um doutorado, faça numa coisa séria. Música você toca no fim de semana. Fazendo um negócio sério, vai fazer isso, som, quer dizer, faça engenharia. E eu acho que não mudou muito, viu? Tem algumas conversas eu tenho, parece que eu estou 40 anos atrás, tendo as mesmas conversas. Então, obrigado pela atenção e estou disponível para perguntas. Obrigada, Marcelo, pela apresentação. Vamos abrir então para o pessoal fazer perguntas. Eu não sei, eu não vi nada no chat, não sei se deixa eu abrir aqui novamente. Mas fiquem à vontade para abrirem microfones, interagirem diretamente. Se tiverem alguma pergunta, a gente passa um pouquinho do horário, provavelmente, não vamos, já são 3 agora, mas eu peço desculpas mais uma vez que a gente teve um pequeno problema técnico no início, né? Mas temos tempinho aí para talvez umas 2, 3 perguntas. Alguém? Eu posso? Claro, Maércio. Vamos lá. Boa tarde. Obrigado, Marcela, Oba. pela apresentação. Tem uma pergunta, para mim é sempre curioso como se dá essa interação entre pessoas que estão pensando a cena e a performance e pessoas que estão pensando a engenharia disso tudo, né? Para mim, esse jogo é muito interessante para mim. E, e eu acho que uma das dificuldades é fazer com que toda essa engenharia ela seja parte do corpo dos artistas e não uma coisa pendurada no corpo deles. Uhum. Isso para mim tem uma via dupla, né, do trabalho, assim, tanto da engenharia para o artista, tanto do artista para a engenharia. Como que você vê esse diálogo entre o engenheiro e a pessoa que está na cena, pensando a cena, para que esse diálogo de fato aconteça? Porque é um desafio gigantesco, né? Eu Pois é, posso justamente. só
Desculpa, É, só por favor. inserir mais um personagem aí, né? Você falou do engenheiro e o instrumentista, ou a pessoa que está na É, cena, uhum, mas tem um compositor também no meio sim. dessa parada, né? Como é que você constrói, como é que você costura esse diálogo? É, não sei se eu já mostrei, acho que quando eu estava aí, mas eu vou tentar colocar de volta. É, não sei se é diálogo ou é bate-boca, né? Eu já estava falando. Essa é a questão, acho que essa é a grande questão. Deixa eu só achar aqui, tá vendo? Deixa eu mostrar. Essa aqui foi, não sei se o Márcio viu, mas a Patrícia, acho que eu mostrei quando eu estava aí. É uma coisa que se alguém lê em francês, não dá para fazer, simplesmente mudar em tradução automática. Foi uma entrevista com o jornal Le Monde lá na França, né? E no fundo a ideia é justamente discutir essa relação entre a engenharia e a questão artística. Não precisa ser necessariamente o músico, o dançarino, etc. O compositor, eu acho que está entre os dois, talvez. Depende do compositor. Se é um compositor, tem vários compositores que trabalham bastante com tecnologia, outros não. Então, tem esse gráfico aqui que eu fiz faz alguns anos e que eu acho que é útil ainda. Então, digam se vocês enxergam. E para mim, isso é parte do debate boca, justamente. Minha experiência nesses projetos é que você tem um engenheiro, né? Tá vendo? Digamos o artista, o músico. E no caso talvez aqui possa até colocar o compositor também. Mas existem maneiras de trabalhar que são inerentes, talvez, a essas áreas. E essas maneiras de trabalhar vêm já, talvez, da personalidade, mas principalmente da formação. Então, o engenheiro normalmente tem tendência a trabalhar de uma maneira incremental. Então, ele tem uma ideia, ele vai fazer o primeiro protótipo, ele vai testar o protótipo, ele vai mudar o sensor, ele vai fazer não sei o quê, patapá. O artista, bom, ele está envolvido com outras produções, etc. Mas existe uma curva que é bem menos linear, digamos, é bem mais exponencial. E é um momento cada vez mais próximo do concerto, mais energia é necessária para os últimos detalhes, etc. Então, tem um momento essas curvas se encontram, né, que eu chamo do tempo T, o tempo T maiúsculo aqui é o concerto, e eu acho que essa região aqui, onde o engenheiro parece trabalhar mais, aqui é a quantidade de esforço, então o engenheiro parece trabalhar mais do que o artista, é a região de frustração do engenheiro. Então o engenheiro diz, puxa, eu estou fazendo todos esses troços, ele não testou, por que que não usa meu protótipo? Mas o artista está lá preocupado com outra coisa. E aqui é o contrário, aqui é a região de frustração do artista, onde o artista está lá 24 horas nos últimos detalhes, o engenheiro diz, não, mas eu agora vou pegar o meu fim de semana, já terminei, testo meu protótipo. E essa é entender justamente essas diferenças de formação, que eu acho que é o principal da interdisciplinaridade. Eu pessoalmente não acho que o artista tem que ser engenheiro, o engenheiro tem que ser artista. Eu acho que o importante é que exista essa compreensão, pelo menos essa vontade de se compreender a relação. Quando o artista diz isso para mim é importante, o engenheiro não pode dizer não, não é. E vice-versa, quando o artista diz eu preciso disso, o engenheiro diz não dá, então vamos achar outra solução. Mas não dá para um dizer que o outro não sabe, ou que um fica subordinado ao outro. Eu acho que o que é essencial nisso é justamente essa colaboração. No caso da dança, eu não falei, estava escrito no slide ali, mas eu não falei. Foi esse projeto de 3 anos, a gente fez acho que uns 20 workshops, né? Uns 20 ateliês, não sei como é que se fala isso em português. Não é ateliê, não é workshop. Ateliê, eu acho. Sei lá. A gente fez uns 20 desse de 2 semanas. Pelo menos uns 15, não lembro mais exatamente, durante 3 anos. Onde estavam, desculpe, as bailarinas, os compositores, pessoal de Music Tech, etc, etc, tá? E trabalhando junto e dizendo, não, aqui está muito pesado, não, ali não tá robusto o suficiente, não, ali, mas faça esse movimento, não, esse movimento não dá por causa de tal coisa. Então foi um processo orgânico que foi se desenvolvendo. Então só a questão de como se colocar, né, ajustar esse tipo de dispositivo no corpo das bailarinas sem machucar, sem impedir o movimento, foi algo que levou semanas ou meses para se. Então foi feito com uma pessoa que trabalhava com o Cirque du Soleil, bom, para dizer para a gente, olha, a melhor maneira de fazer é tal. Mas eu acho que
o que eu acho essencial dessa interdisciplinaridade é entender as necessidades e as limitações de cada área e tentar navegar entre essas necessidades e limitações, em vez de ser tudo ao mesmo tempo, que eu acho que é bem mais complicado e não seria possível ter alguém que faça tudo, né, hoje em dia. Não sei se respondi, mas meio grande a resposta. Mas... Então, se alguém quiser, se vocês quiserem dar uma olhada aqui, diminuir, se vocês escreverem Binaire, Le Monde, Marcelo, Vanderlei, vocês vão chegar lá. Já anotei aqui. Perfeito, Mas eu obrigado, explico um Marcelo. pouco mais, né? Legal. Obrigado pela pergunta. Temos alguma pergunta no chat? Acho que não, né? Deixa eu ver. Não, só obrigada, cumprimentos. Bom, então acho que para encerrar eu tenho uma pergunta mais genérica, assim. Você comentou lá nos seus primeiros slides, até o título era como é que eu toco esse instrumento, né? Eu acho que essas novas tecnologias, né, ela requer do músico uma interação com o instrumento que não é uma interação tradicional, né? E eu percebo assim que esses instrumentos eles possibilitam uma criatividade do ponto de vista do instrumentista em termos de movimento, ou seja, assim, eu não sei, a impressão que eu tenho é que existe a participação cênica do instrumentista, ela é maior do que ou então, pelo menos, ela tem mais possibilidades do que a participação cênica de um instrumentista tradicional, né, de um instrumento convencional. Então, a minha pergunta é a seguinte: quais são as habilidades, né, que a gente poderia esperar desse instrumentista que toca esses instrumentos mais tecnológicos? Como que elas diferem das habilidades de um instrumentista tradicional? Boa pergunta, porque justamente eu acho que tem mais possibilidades, mas às vezes pode ter menos, e tem todo o caso de figura, né, como se fala aqui, cada figura, eu não sei como é que se fala isso em português, mas todas as possibilidades. Então, existem pessoas, por exemplo, de música cosmática, que vão dizer, bom, eu vou tocar, e o que eu toco, no fundo, é a mesa de mixagem. Então já está tudo gravado e eu vou colocar esse som naquele alto-falante, esse som no outro. Então tem lá aquelas orquestras de alto-falante lá do GRM, lá na França, com 50 alto-falantes, e cada som eu ponho num lugar. E a minha performance é mudar esses sons. A música já está composta. Então é quase um engenheiro de masterização, né? De masterização, não, de mixagem, que vai dizer quero tal coisa em tal lugar. Isso é a performance da pessoa. Outros vão dizer, não, eu vou fazer isso, mas você tocar no escuro. Então, eu tive uma tese uma vez em Portugal, justamente onde a estética era não se vê a música, não se vê a pessoa tocando, não se vê nada, e o pessoal no escuro escutando só. Aí tem o outro lado, que as pessoas vão dizer, eu vou exagerar meu movimento para fazer mais compreensível o que está acontecendo na música. Então, por exemplo, a Tal Tanaka, né, que toca aquele Biomusic, que é sensor de EMG, sensor muscular, né? Então, no fundo, é a tensão muscular que vai gerar o som. Então, a pessoa poderia estar parada e simplesmente retesar o músculo, não. Então, ninguém vai ver direito o que está acontecendo. Só que daí ele exagera o movimento para as pessoas verem o que está acontecendo. Mas é uma escolha estética. Uhum. Tá? Daí tem uma questão, talvez, nesse ponto, em alguns instrumentos tem mais liberdade, né? A pessoa pode fazer uma dança enquanto o instrumento está tocando, que é mais difícil com o instrumento acústico, etc. E de Então, quem que tudo é é essa possível. escolha estética, Marcelo? Pode ser do músico, pode ser do compositor, pode ser Idealmente do grupo. se grupo houver, né? Então, por exemplo, no caso desse músico de um outro, o Michel Weisvis, né, que eu sempre coloco o vídeo dele com o Hans, né, que é talvez o maior virtuoso dessa área, que morreu faz uns 15 anos já. Mas ele, quando ele tocava também, ele fazia movimentos bem abruptos para mostrar, Uhum. e era uma escolha dele como improvisador. Mas vários compositores vão dizer isso até com instrumento acústico, né? Uhum. Toque assim, toque assado, faça tal coisa em tal lugar. É difícil de dizer de quem que vem, né? Mas e aí tem um monte de gente que discute, mas tem que entender o que está acontecendo. Mas eu acho que a maioria das pessoas que não são músicos não sabe o que está acontecendo num oboé.
Quer dizer, eu não sei como é que tá, o que está acontecendo exatamente naquele momento, naquela nota, qual é a pressão dentro da boca, qual é a vibração da palheta dupla. Então, quer dizer, eu acho que as pessoas têm que entender uma certa coerência, têm que perceber uma certa coerência, mas entender exatamente o que está acontecendo, eu não sei se é necessário ou não. Uhum. Eu acho que o que fica complicado é se a pessoa faz o mesmo gesto duas vezes, o som é completamente diferente. Talvez seja uma estética também, por que não? Estética mais confusa, por que não? Pode ser. Mas acho que é um problema aberto, né? Não existe o certo ou o errado. Sim. Pelo menos na minha opinião. Com certeza. Acho que a gente tem justamente assim, eu acho que também não existe o certo e errado, você tem uma amplitude de possibilidades que é muito maior do que Exatamente. num cenário mais convencional, né? Então você amplia É, esse universo de possibilidades com essas tecnologias. exatamente. Muito bem, então acho que vamos encerrar por aqui. Obrigada, Marcelo, pela participação, pela palestra. É sempre muito assim estimulante ouvi-lo falar e ouvir sobre o seu trabalho, que eu acompanho já há muito tempo. E estou feliz de você ter aceitado esse convite, de estar aqui hoje com a gente, falando um pouco sobre isso. E queria agradecer também a participação de todos que se juntaram a nós aqui hoje. E temos a nossa próxima palestra, a última desse ano, das Conversas Neuromusicais, no dia 4 de novembro. Então, até lá, pessoal. Muito obrigada. Obrigado a vocês também e boa tarde. Boa tarde. Tchau, Marcelo. Obrigada.